perguntar algumas coisas no final. Mas para Tranquilo. começar, a primeira coisa, eu gostaria que você se apresentasse. Quem que é o Thiago, quem que é a Treine BR, como tudo começou aí, como é que essa história começou, como é que o Thiago falou assim, olha, eu vou virar treinador, vou treinar as pessoas aí para competir de mountain bike, de ciclismo. Então, conta essa história para a gente aí. Se apresenta, né? Sua Tran- formação, conta essa história para a Tranquilo. gente. Eu vou tentar começar literalmente do começo, né? E tentar ser breve também, para não enrolar muito no que o pessoal quer saber mais de treinamento, eu imagino. Eu comecei a pedalar em 99, 98, mais ou menos. Era infanto-juvenil. E daí veio meu interesse pelo ciclismo, mas eu não tinha muita condição financeira, coisa e tal. Acabei parando na época, quando eu cheguei na época de vestibular, né? Alguns anos depois. Acabei parando de competir porque eu não tinha condição e optei, falei assim, já que eu não consigo virar atleta, né, eu vou virar treinador. Aí eu selecionei algumas universidades que eu sei que tinham bons laboratórios, boas iniciativas de pesquisa dentro da área de treinamento. Optei por escolher a Escola de Educação Física e Esporte de São Paulo, né, da USP de São Paulo, e fiz minha graduação lá. Lá mesmo, em São Paulo mesmo, eu comecei a trabalhar numa empresa que eu considero muito forte dentro da área de treinamento, que era a empresa do Zé Rubens Elia, né? A gente até escreveu um livro junto de ciclismo. Acho que eu não sei se ainda tem disponível nas bancas, que a gente acabou, cada um dos autores, né, acabaram se mudando para lugares bem distantes e a gente não deu sequência para fazer novas edições. Mas já nesse início do trabalho, né, eu comecei a trabalhar em 2006, se eu não me engano, 2006 ou 2007, agora, se eu não me engano foi 2006 mesmo. Eu tive a sorte de pegar dois atletas muito fortes para iniciar o trabalho, que foi o Marcelo Cândido, né, e o Bruno Martins, né, não o Bruno Martins de agora, né, um outro Bruno Martins, que era de Minas, era de, se eu não me engano, de Nova Serrana, da de Nova Serrana. E esses dois atletas tiveram um desempenho extraordinário mesmo com pouco tempo de treino. Assim, eles treinaram por um ano. O Bruno já foi vice-campeão brasileiro júnior, perdeu para o Avancini só na época, e por pouca diferença. E o Bruno era o primeiro ano de júnior, e o Avancini já era segundo. Então foi um resultado extremamente expressivo. Né? O Avancini já vinha de resultados expressivos internacionalmente. Né? Acho que, se não me engano, ele teve um nono colocado no Mundial, né? Que foi na Austrália, se não me engano, na Nova Zelândia, na verdade. É, e o Marcelo Cândido também vinha evoluindo muito bem, quase foi campeão brasileiro nesse ano, não teve algum problema, furou o pneu, mas ele ainda assim conseguiu chegar em terceiro. Depois ele acabou parando por alguns problemas pessoais e tal. O Bruno continuou, no ano seguinte o Bruno ganhou tudo que ele correu e completou, e acabou, né? Ele teve uma ou duas provas que ele não completou, mas ele ganhou todas as provas, campeão nacional com 10 minutos em cima do segundo colocado, né? Num brasileiro que foi em São Bento do Sul, se eu não me engano. E aí, já nos primeiros anos, né, primeiro ano e meio de treinamento, eu já ter esse tipo de contato, eu apaixonei pelo negócio. Falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu vou me dedicar a estudar e desenvolver cada vez mais algumas lógicas de treinamento para tentar levar outros atletas nesse caminho. É, Continuei estudando desde lá, né? Resolvi mudar para o interior de São Paulo por questões de custo de vida e também tá mais próximo, tá no meio, né? Que aqui é onde eu moro em Ribeirão Preto atualmente, né? Então fica próximo de São Paulo, próximo de Minas, próximo do Sul, então um lugar que tem fácil contato com qualquer lugar que eu precisaria ir, né? Tive algumas dúvidas no começo, mas acabei optando por aqui. Também foi próximo da cidade onde eu nasci também, acabou pesando um pouquinho na decisão. Então, tive a sorte de mudando para cá, já ter contato com outro grande atleta que eu orientei também, que foi o Nicolas. Eu peguei ele comecei a orientar ele na infanto juvenil, na juvenil, na verdade. Nicolas É, Sester, né? Nicolas Sessler. E aí, já nesse ano, ele já foi campeão brasileiro na juvenil. Foi para Júnior, né? No ano seguinte da Júnior, né? Primeiro ano de Júnior foi um pouquinho mais complicado, mas segundo ano ele já teve resultado expressivo de nível internacional, inclusive, subindo duas vezes no pódio de Copa do Mundo e tudo mais. Se eu não me engano, no Mundial também teve um resultado importante, eu não me recordo agora qual foi a colocação,
mas foi top 10, se eu me recordo bem, em Champéry, se eu não me engano. E tô no caminho certo, tô com bons atletas nas mãos aí. Infelizmente o Marcelo Cândido nesse ano ele parou de competir por problemas familiares, né? O Bruno continuou por mais esse ano, mas depois parou também. O Nicolas veio treinando muito bem, subiu para sub-23, coisa e tal. Os resultados bons dele da Júnior fez com que ele fosse convidado para treinar numa equipe europeia, uma equipe belga, de formação de atletas, né, tanto de mountain bike quanto de ciclismo de estrada. E daí ele foi para a Europa e de lá ele acabou indo para o ciclismo de estrada. E continua. Ele está aqui agora por causa do Covid, né? Mas ele ainda é um atleta. Participou do Brasil Ride. Participou do Brasil Ride. Isso. Ele voltou para a Europa de novo, só que depois, como teve o problema do Covid, ele acabou vindo para o Brasil. Aí tá aqui direto. Foi até aniversário dele, ontem ou hoje, agora não me recordo. Parabéns aí se ele estiver acompanhando. E ele agora tá aqui com a família aqui, vai voltar quando o Covid passar. Legal. Por lá também. Vai chegar, acredito que em breve ele deve voltar, mais rápido até do que aqui. Atualmente eu oriento alguns atletas que acredito que tenham muita possibilidade de chegar ao alto rendimento, ou mesmo já estão no alto rendimento. O Daniel Carneiro é um dos atletas que já está há muito tempo, eu oriento ele há muito tempo, apesar de que nos últimos anos o foco mudou um pouquinho, né? Tem um foco um pouco mais comercial, e mudou um pouquinho as provas, tem fazendo muita prova no Nordeste, muito evento, acaba mais competindo do que treinando, então isso afeta um pouco a evolução do desempenho. Eu falei no grupo nosso lá, eu falei com ele, né, das coisas que eu lembro dele e tal, para dar uma, vamos lá, né? Mas eu entendo porque o atleta ele passou por uma transformação, né, Thiago? Tem um atleta de alto rendimento, mas hoje as marcas também olham o trabalho que o Daniel faz, né? O Daniel faz um trabalho de marketing. Então, as marcas também precisam desse atleta, né? Precisa dessa divulgação, o cara se propor a ir para o Nordeste, mostrar a marca, é um cara de renome. Então, assim, eu também valorizo esse trabalho, né? Mas eu já assisti o Daniel correr, né? Igual comentei aquele dia no grupo lá, né, da prova em São Lourenço, sul de Minas, né, da Copa Internacional que ele fez lá, ganhando o Rubinho e tal. Porque a gente espelha nesses caras, né? Eu sempre espelhei, o Nicolas Sesser, eu peguei essa fase quando eu comecei a conhecer o Thiago, realmente é porque quem que é o treinador desses caras de renome? O Marcelo Cândido, eu peguei mais a volta dele, né, que ele voltou depois. Então, assim, essas pessoas são referência para mim e para muita gente, né? Então, o negócio que eu fico feliz, assim, que a maioria desses atletas tinha pouca história antes, assim, né? Tipo, o Marcelo já vinha treinando bem, eu olhei o treinador anterior dele fazia um bom trabalho já. O Nicolas estava bem no começo, a maioria dos atletas, a gente praticamente fez o trabalho desde o começo. O que é bem gratificante. Não é tipo um atleta que já está na elite, está ganhando tudo já e mudou de treinador, assim. Que até acho complicado isso aí, né? Tipo, mas eu fico contente de participar da vida desses atletas. Na história que eu acompanho sua, tem esse trabalho de início, né? Você pega o cara, está iniciando e você leva ele lá para o alto rendimento, né? Isso. No caso do Daniel, você falou de uma prova, né? Eu lembro, acho que uma das provas que eu mais fiquei feliz na minha vida, né? Se eu não me engano, o Nicolas ganhou na Júnior. O Marcelão foi terceiro lugar lá em Araxá. O Nicolas ganhou, o Marcelão foi terceiro e o Daniel foi quinto. Então teve fechado com chave de ouro aí no domingo. Tem essas fotos lá no seu Facebook lá. Então essa prova eu fiquei muito contente com o resultado. Ainda teve na juvenil. Deixa eu só fazer um pause aqui. Eu sempre falo com você que o resultado é nosso, né? Como que é para o treinador a vitória da pessoa que você treina? É uma vitória? Você sente a vitória sua, Thiago? Você sente isso, cara?
Na né? verdade, Eu tô assim, eu tô te perguntando um negócio fora aqui da live, mas aproveitando, né? Você sente, cara? Você é sente legal. essa vitória Eu, também, é se- sua? eu sinto que assim, o planejamento foi bem feito. Então, a vitória é do atleta. Não, eu não acho que a vitória seja do treinador. Mas se você fez seu trabalho, o atleta fez o trabalho dele, você sente muito gratificante, é muito gratificado, porque assim, não é o treinamento não é uma ciência 100% exato ainda, né? Talvez a gente possa falar disso aí no final, desse ainda, né? De 100% exato. Então, existem muitos caminhos. Então, você ter sensibilidade para acertar esse caminho, fazer uma leitura boa do atleta, direcionar bem o treino, acertar a mão das cargas de treino, né? Que é uma das informações mais importantes do treino. Ainda mais naquela época, né? Tipo, na época que o Marcelão começou a treinar, que o Bruno começou a treinar, que a gente não tinha ferramentas tão boas assim, igual tem hoje, para poder monitorar os treinos, né? O Marcelão, quando começou a treinar, ele saía para treinar com um bloquinho de notas na mão, dava um tiro, anotava, parava, anotava. Dava do tiro, parava, anotava. Os dados O de só cara quando frequência cardíaca começa, média e... o cara quando começa, se ele não fizer um rascunho, na metade do treino ele volta para casa para ler o que que era, porque o cara vai esquecer. E hoje em dia tem um Com monte de certeza. facilidade. Desde para você seguir o treino, né, que você já consegue carregar os dados de forma automática no calendário, lá a maioria dos atletas fazem isso, e também para você salvar os treinos, né? Você quer salvar os dados de um período, é só você apertar o LEP lá, ficou salvo, não precisa nem enviar. Mais Por fácil para um a gente, bom mais fácil período. de analisar. Hoje em dia eu falo que o atleta não passar informação para o atleta, desde que ele tenha os monitores, né? Não tem desculpa, porque é muito fácil. É só você sincronizar, você não precisa fazer nada. A maioria das vezes ele já vai sozinho. Anteriormente, eu lembro que o Polar, os monitores da Polar fazia isso aí. Ele enviava os dados, eu até tenho aqui esses monitores, então dá para fazer um museu da Polar aqui em casa. Tem todos os modelos da Polar, desde os de laboratório. Para você passar, você tinha que colocar ele na frente do infravermelho, demorava tipo uns 5 Isso. minutos para passar cada treino. E o Polar gravava Eu, tipo eu, uns dois eu, treinos. eu comecei com É, esse. Quando a gente começou a treinar, eu e comecei com esse era o esse. bom. Quando eu comprei o Garmin, você falou assim comigo. Agora que o sistema de análise da Polar começou a ficar bom, você vai trocar para o Garmin? Eu lembro disso até hoje, você Então, comentando comigo. Mas é, é isso mesmo. Thiago, e eu ia, me fala aí, acho que já deu para as pessoas entenderem o nível, né, de atleta que você treinou, que você treina, né? E me fala um pouco aí da sua formação e ainda do vínculo que talvez você tenha aí dentro ainda da faculdade ou tranquilo. da Eu vou universidade. voltar só um pouquinho nos atletas. Eu queria passar um recado para quem estiver acompanhando. Infelizmente, no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande de pegar um atleta desde o começo e chegar até um atleta de elite. Assim, a maioria dos atletas, a grande maioria dos atletas pararam no meio do caminho. Tem pelo menos uns 5 atletas que foram top 3 de Campeonato Brasileiro que abandonaram o esporte simplesmente por falta de incentivo, principalmente numa fase complicada, que é de júnior, final de júnior, começo de 23, que entra a idade que tem que estudar, ou tem que trabalhar, ou tem que treinar. Em atletas de alto rendimento é complicado, às vezes, conciliar essas três coisas. Então, para quem tem um filho que está querendo ir para o esporte, quem apoia algum atleta e tudo mais, é muito importante dar um incentivo grande nessa fase, que é a fase mais complicada de todos os atletas, essa mudança de categoria. Infelizmente, a gente perdeu grandes nomes, né? Um deles que eu falei, o Bruno Martins, foi um atleta que, na minha opinião, tinha um desempenho semelhante ao desempenho do Avancini, se não melhor. Ele tinha um ano antes e conseguia, assim, o ano que ele corria com a Avancini, ele ficava muito próximo. E é um atleta que parou, simplesmente por falta de incentivo, falta de patrocínio. Então, quem apoia o esporte, quem tem a possibilidade de incentivar esses atletas, precisa continuar, senão o esporte deve dar uma diminuída. Muitas marcas ficam pensando, não, não vou apoiar o atleta de alto rendimento porque não dá tanto retorno. Só que se você pesquisar os países que mais têm praticantes de determinadas modalidades, são os países que normalmente são mais bem ranqueados no esporte de alto rendimento. Então, uma coisa acaba levando a outra, mesmo que não seja de forma imediata. Então, para quem é dirigente aí do esporte, quem é administrador de alguma marca ou cuida do marketing de alguma marca, é fundamental cuidar desses atletas e incentivar esses atletas
a continuarem competindo em alto rendimento para melhorar o alto rendimento no Brasil. Só ver o que tem acontecido com os ciclistas de estrada. Quase você não está tendo grandes atletas porque os caras deixaram de investir na base. Então, tem grandes equipes fechando, muitos casos de doping, porque os atletas não têm base, e aí acaba indo acaba se dopando para conseguir rodar bem, e acaba manchando ainda mais a imagem do esporte. Então fica só um recado para quem cuida do marketing das marcas aí, para caprichar nessa parte aí, porque eu vi, assim, a minha imagem que eu tenho da parte de patrocínio de atletas de hoje é bem pior do que era há 10 anos atrás. E o esporte cresceu muito. Então não faz muito sentido o esporte crescer tanto e o incentivo ao esporte está cada vez menor, vamos dizer assim. Thiago, assim, eu vou só acrescentar um detalhe no que você falou, e que eu acho que tem duas situações, né, para a realidade de hoje. O atleta também, ele tem que se posicionar com relação ao marketing da marca que ele representa. Então, ele tem que procurar performance, mas ele tem que ter uma imagem também. E eu acho que dessa nova geração, todos eles já estão bem com esse pensamento aí, essa nova geração que vem aí. Eles já conseguem entregar para o patrocinador essa imagem que o patrocinador busca também, né? Para essa parte comercial da ser atleta e de representar uma marca. Então, acho que a gente conseguiu isso já nesses atletas sub-23 que destacam hoje no Brasil. E alguns atletas, eles não conseguiram, né, alguns atletas de elite, eles não conseguiram entrar muito neste jogo, né? Talvez até por um pouco de falta de cultura e etc e tal. O Avancini, é lógico que conseguiu entrar nesse jogo, né? Onde que ele está, tem tudo envolvido, né? Tem tudo envolvido. Ele é um espelho para a gente, mas é importante também o atleta conseguir enxergar essa oportunidade, tá? É importante o atleta também conseguir enxergar que as oportunidades estão aí e ele tem que, além da performance, entregar uma boa imagem. Isso é uma coisa que eu percebi que cresceu muito nos últimos anos, e até por uma questão de necessidade. Você pega, eu nem consegui falar de todos os atletas no tempo, o Pedro Willo, por exemplo, atleta aqui de Ribeirão também, que vem evoluindo muito bem, mesmo com pouco tempo de treino, ele não tem uma equipe, ele praticamente vive o que ele tem de retorno do esporte, é a divulgação que ele tem, ele também é treinador, então acaba sendo, tipo, pegando essa questão dessa necessidade mesmo de divulgar, a questão ele não consegue ter apoio nenhum. Então, hoje em dia é necessário, não é nem mais para atletas, né, principalmente é fundamental. Apesar de eu não fazer muito bem essa parte, eu sou bem ruim de marketing. Eu acompanho bem o Pedro Willo aí, porque eu já participei de uma prova quando ele era sub-30, e ele carregou nosso pelotão, cara, em Congonhas, a corrida inteira, ele carregou o pelotão. E quando ele era sub-30, ele ficou 1 ano só na sub-30. O negócio que mais me impressionou dele foi que ele voltou a competir e fez assim, vamos competir na sub-30. Aí o objetivo dele era fazer o Brasil Ride. Aí depois que passou o Brasil Ride, ele animou, continuou, eu vi que ele tinha um potencial em função de algumas avaliações que a gente fez. Aí ele foi na sub-30 e primeira prova ele já ganhou já. Foi em Araxá. Eu falei, cara, os caras já estavam esperando um resultado bom. Então, e todas as provas ele foi evoluindo. Esse ano ele ganhou quase todas as provas. Acho que ele só não ganhou o brasileiro. E Congonhas. Nesse pelotão tava eu, tava o Lúcio, tava o Geraldinho, tava ele, o pelotão tava forte, e ele lá na cara do vento, e ninguém conseguia tirar de lado, né? Teve uma hora lá que eles foram embora, acabei ficando, mais no finalzinho da prova lá, mas o cara sentando, né? Segurando ali. E dando um destaque para ele, com o primeiro ano de sub-30 ele já teve bom resultado. Eu falei assim, eu acho que você deveria ir para a elite já, porque acho que você não adianta, você tem potencial para dar na elite. Você vai ficar batendo guidão com os elites ou vai ganhar a prova aqui? Talvez você acaba desanimando um pouquinho.
E ele aceitou. Tipo, foi uma das primeiras vezes que eu falei que eu sugeri um grande salto, assim, o cara já aceitou de cara já. E conseguiu resultados bons ainda, já no primeiro ano de elite. Então eu falei assim, não, ficar entre os 30 já é lucro já, né? Na elite, do Copa Internacional. Todas as provas ele superou isso aí, superou de longe. O ano passado que não foi muito bom, teve alguns problemas com o patrocinador e tal, mas esse ano já estava voltando no eixo já, né? Teve esse pequeno probleminha no meio do caminho aí, espero que logo organizem as coisas já. Tá, ô Thiago, eu te cortei, né? A gente mudou o assunto aqui. Só me fala da sua formação aí pra gente seguir já. Vamos começar a falar de treinamento, porque a live passa num segundo. Bom, na formação, né, como eu comentei no início, eu me formei na Escola de Educação Física e Esporte de São Paulo, da USP de São Paulo, que eu acredito que é uma das melhores universidades que tem nessa área aqui no Brasil. Na época que eu entrei, acho que era a melhor, sem dúvida, e agora tem tem várias outras, inclusive a USP de Ribeirão Preto está muito forte também em treinamento e tem uma estrutura de pesquisa muito grande, cresceu muito nos últimos anos. A USP de Ribeirão Preto, onde eu estou agora, a educação física iniciou assim que eu me formei, né? Eu me formei em 2009, a graduação em 2009. Assim que eu me formei, eles começaram aqui, já tem os projetos, já tem a pós-graduação já, né? Lato sensu, já há algum tempo. E até pela estrutura da universidade, dentro da área de saúde, né, que tem a Faculdade de Medicina, que é considerada uma das melhores faculdades do mundo na área de saúde, acaba facilitando acesso a algumas linhas de pesquisa. Atualmente eu estudo mais biomecânica do que treinamento esportivo, que eu vejo que na biomecânica é onde